Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Eu estou feliz dessa noite de poder estar junto com os irmãos. Mais uma vez aqui na casa do Senhor. Porque o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso, irmãos. Foi Ele que nos escolheu. Não nós que os escolhemos. Mas Ele escolheu cada um de nós. Porque Ele sabe, meu querido irmão, minha querida irmã, o valor que você tem é imensurável. Sabe, quando Ele olha, Ele vê uma joia preciosa, olhando para você nessa noite. Ele sabe o que se passa contigo. Ele sabe as batalhas que você tem enfrentado. Ele sabe tudo o que você tem passado. Ele está a parte de tudo, irmã. Minha querida irmã, o Senhor está te vendo. Ele está do teu lado. Meu irmão, Ele sabe tudo a teu respeito, o que você tem passado. Porque Ele é Deus. Ele nos escolheu. Ele nos formou. Louvado seja Deus. Eu gostaria de ler juntamente com a igreja, aqui em 2 Crônicas, a palavra do Senhor. 2 Crônicas 20. Aleluia. Glória a Deus. Toda honra e glória seja dada ao teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. 2 Crônicas 20. Aleluia. Temos ouvido, né? Os irmãos aqui ler a palavra do Senhor. E o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro presente na hora da angústia. Amém, irmãos? Podemos ler? A vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com algum dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, eis que já estão em Azon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. E apregoou jejum em todo o Judá. Judá se consagrou, se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém na casa do Senhor, diante do pátio novo. Disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus no céu? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel? E não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti e na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os dos montes Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. E eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste em herança.
Ah, nosso Deus, acaso não escutarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estarão postos em ti. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Disse: dai ouvido todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, ó tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra ele, eis que sobem pela ladeira de Ziz, contra eles, no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parado e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o seu rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram os levitas dos filhos de Coraitas e dos coraitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao sair ele, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestido de ornamento sagrado e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajuntaram uns aos outros para o destruir-se. Judá, chegando ao alto que olhar para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jazia em terra, e nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear. Só até aqui, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quis ler todos esses versículos. Eu sei que os irmãos conhecem essa palavra, mas para os irmãos entenderem melhor. Queridos irmãos, os irmãos viram aqui como foi difícil para Josafá ele receber aquela notícia que os inimigos viriam ao seu encontro, ao encontro deles. Queridos, quando nós estamos entrando numa guerra, a primeira coisa que vem sobre nós é o medo. Mesmo nós estando na casa do Senhor, mesmo nós estando firmes nos átrios do nosso Deus, mas muitas vezes o medo, ele toma conta do nosso coração. E Josafá, ele teve medo.
A palavra do Senhor fala que ele ficou assustado, e ele temeu, ficou com medo. Mas uma coisa, irmãos, que ele fez para fazer a diferença, ele buscou a face do Senhor. Então, não importa a guerra que nós enfrentamos, o que importa é quando nós buscamos a face do nosso Deus. Os irmãos perceberam que tudo isso ele buscou, ele chamou a todo o Judá, todo o povo de Jerusalém. Ele proclamou ali jejum, as mulheres, as crianças, todos ali buscaram a face do Senhor. Irmãos, muitas vezes a luta vem até a nossa casa e nós temos que buscar a face do Senhor. E não só uma pessoa, mas toda a família tem que buscar a face do Senhor, irmão. Todos na casa têm que guerrear. Aqui nós vemos que tanto as crianças como as mulheres, eles buscaram a face de Deus para ter vitória, para que o Senhor o ouvisse, para que o Senhor visitasse eles. E eu creio, irmão, que eles clamaram com tanta força, com tanta fé, porque ele falava para o Senhor: Senhor, nós não temos força para ir contra esse povo. Irmão, como o Senhor se agrada quando nós achamos que nós não podemos, que nós não somos capazes e que nós buscamos a sua face. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós dizemos: Senhor, eu não tenho força, Senhor, eu não consigo, é porque nós estamos falando para Ele: Senhor, eu sou dependente de Ti. Senhor, eu preciso da Tua ajuda. Mas para isso você tem que clamar. Para isso eu tenho que clamar, irmãos. Não é só vir à luta e eu ter medo de me esconder e fugir da batalha, não. Ele não fugiu. Ele foi buscar ajuda para quem tinha para oferecer. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus. E ele fala, irmãos, ele fala para o Senhor: ah, Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus no céu, que domina sobre todos os reinos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. Irmãos, não importa a nossa guerra, se ela é espiritual, se ela é conjugal, se ela é familiar, é na vida do filho, em que seja a nossa luta, a nossa guerra, o Senhor, Ele é capaz de vencê-la. Quando nós clamamos ao nosso Deus com o coração sincero, Ele ouve o nosso clamor. Olha só, irmãos, nós vemos aqui que ele fala assim, que quando, ele lembrando para Deus, que quando aquela casa, que era a casa do Senhor, foi construída, o Senhor falou que quando a gente chegasse lá com problema, pedindo socorro, angustiado, o Senhor iria nos ouvir. Irmão, aqui é o lugar que nós temos que clamar. É aqui, irmão. O Senhor prometeu que Ele estaria aqui. E o Senhor quer muitas vezes que nós nos reunimos, que nós se reunimos na casa dEle para clamar com mais força. Porque quando um está passando por luta, o outro está ajudando. O outro está orando: Senhor, abençoa a vida da irmã. A irmã está passando por luta, Senhor. Vamos dar as mãos, irmãs. Aqui foi todo o povo clamaram. E nós somos um corpo diante do Senhor. E o Senhor quer que nós estejamos ligados. E quando nós estiver com problemas, vamos nos reunir aqui, irmã. Aqui é o lugar de pedir socorro. Josafá, ele correu logo para buscar a face do Senhor.
E ele clamou ao nosso Deus. Eu creio que ele clamou com tanta fé, que o Senhor levantou, o Espírito do Senhor encheu a vida de Jaziel. E ali o Senhor falou com ele: não temas. Olha que coisa mais linda, irmão. Esse Deus não mudou. Esse Deus continua o mesmo. O Deus que cuida de mim, que cuida de você. Sabe, irmão, quando a gente acha que não tem saída, Josafá achava que ele não tinha mais saída. Ele achava que ele estava destruído, até o Senhor falar com ele. Mas quando o Senhor falou: não temas, nessa batalha você não vai pelejar. Eu sou contigo. Exaltado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Oh Deus maravilhoso, Deus todo-poderoso. Oh Jesus. E o Senhor falou assim para ele: não temas, eu irei diante de ti. Essa batalha não tereis que pelejar. Parai e estai de pé. Irmãos, ele buscou a face do Senhor. Ele orou e o Senhor falou para ele: quando chegar, o Senhor mandou ele ir até aquele vale. E muitas vezes, irmão, o Senhor coloca nós no vale. E nós queremos ainda contender com o nosso Criador. Nós não aceitamos. É muito difícil estar no vale, né, irmãos? É difícil, né? É difícil estar na guerra. É tão difícil. Mas aqui, irmão, quando Deus falou com Josafá, eu creio que ele já estava com o coração em paz. Porque o Senhor falou que ele não ia ter que pelejar. Era o Senhor que ia pelejar por ele. Minha irmã, meu irmão, não importa a guerra que nós enfrentamos, o Senhor luta por nós. E Ele não perde uma batalha. Saiba que o teu Deus, Ele não perde uma batalha, que Ele está a parte da guerra que você tem enfrentado. Que Ele está a parte de tudo que você tem passado. Acalma o teu coração. E se Ele te mandou ir ao vale, vá. Porque Ele já sabia aonde que o inimigo iria estar para atacar. E era ali que Ele mesmo iria lutar por ele. O Senhor iria lutar a favor do povo dele. E o Senhor luta por nós. Não pensamos nós, irmãos, que quando o inimigo se levanta contra a nossa vida, parece que vai acabar com tudo, é para nos destruir. Mas o Senhor luta por nós. Nós temos um general de guerra, um general que não perde uma batalha. Oh, glória a Deus! Ele não perde uma batalha. Ele luta por nós. E quando Ele luta, nós saímos vencedor. Nós saímos, irmão, vencedor para contar a vitória. Oh, glória a Deus. Exaltado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Mesmo o Senhor falando ali com Josafá, que ele ia lutar, que ele ia pelejar por eles, Josafá não parou. Ele orou, ele buscou a face do Senhor, ele clamou ao Senhor. E ele, irmãos, olha que coisa mais linda. Eu lendo essa palavra, é que a gente querendo falar cada versículo, mas não dá tempo a gente falar sobre cada um. Mas me chamou a atenção que o Senhor falou para ele: vai até o vale.
E lá eles estão subindo pela ladeira e vede o grande livramento do Senhor. Ele foi, irmão, mas ele foi louvando. Irmão, que coisa linda. E nós não queremos cantar na hora da luta. Quando a luta está travada na nossa vida, nós paramos de clamar muitas vezes, paramos de louvar o nome do Senhor. Mas o Senhor quer que nós louvamos em meio à luta, que nós louvamos o seu nome na hora que a guerra está para nos atacar, porque é com o louvor que o nosso inimigo fugirá. É através do louvor ao nosso Deus que o nosso inimigo irá cair por terra. Que o Senhor vai olhar para mim e para você e vai ver você de pé adorando o nome dEle. E Satanás fica revoltado quando ele vê uma mulher, um homem de Deus, louvando e clamando em meio à batalha, em meio à guerra. Aleluia, glória a Deus. Não pare, meu irmão. Não pare, minha irmã. Prossiga. Prossiga. Porque o Senhor lutará ao teu respeito. O Senhor vai te dar a vitória. O Senhor vai lutar. Essa guerra não é sua, mas o próprio Deus irá lutar ao nosso favor. Louve o nome do Senhor. Adore o nome do Senhor. Está doendo? Adore. A irmã está machucando tanto. Já tem tantos anos que eu oro e o Senhor não ouve a minha oração. Ele está ouvindo, irmã. Aleluia. Ele está te ouvindo, minha irmã, meu irmão. Ele está ouvindo o teu clamor. Busque a face dele nas madrugadas. Clame ao Senhor. Só ele pode te dar a vitória. Só dele vem o socorro. Oh, irmãos, Josafá era um rei. Ele tinha aquele povo no seu domínio, mas ele se lançou para buscar a face do Senhor. E muitas vezes o nosso orgulho, o nosso eu, impede com que nós recebemos a vitória, com que nós recebemos a bênção. Achamos que não precisamos mais orar. Achamos que o Senhor já nos ouve, não nos ouve mais. Mas o Senhor, Ele está pronto para nos dar a vitória, pronto a guerrear pela nossa causa. Josafá fez prova do Deus vivo. Ele se lembrou da promessa do Senhor. Muitas vezes você fica se lembrando do que Deus falou que iria fazer na tua vida, e você até hoje você aguarda. Pois continue, espere, porque a vitória virá. O Senhor pelejará contigo, por ti, pela tua causa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Queridos irmãos, e ele chegou ali naquele vale, e quando todo o povo olhou, o Senhor tinha pelejado pelo seu povo. E aquele exército que viria para guerrear com o povo de Deus, eles começaram a brigar entre si. Que é assim que Deus faz. Deus, Ele confunde o inimigo a nosso respeito. Muitas vezes o inimigo vem com tanta fúria para nos destruir. Ele fala: agora eu derrubo,
agora eu consigo. Aí você vai orar pelas madrugadas. Aí o inimigo tem que fugir. Aí você vai para a oração. Aí você põe o teu rosto em pó, no pó. Você clama ao Senhor. E o Senhor te ouve e o inimigo sai em retirada. E ali o Senhor lutou. E aqueles inimigos começaram a lutar entre si. Queridos, não sobrou um. Vocês viram, eu fiz questão de ler até o final dessa palavra. Olha só, irmão. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Aqui no versículo 23. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para o destruir, exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a se destruírem. Olha o que o nosso Deus faz. O nosso Deus confunde o inimigo. O nosso Deus faz com que o que eles queriam fazer com o povo de Deus, eles mesmos, com as suas próprias mãos, se destruíssem a si mesmo. Mas era a mão do Todo-Poderoso que estava lutando para defender o povo dele. Porque o nosso Deus, ele nunca mudou. Ele continua o mesmo, meus queridos irmãos. Irmãos, o nosso Deus, ele continua o mesmo. Ele ainda luta batalhas e ele vence todas elas. Ele ainda ouve as nossas orações, porque ele nunca mudou. Ele está conosco para nos dar a vitória. Ele está olhando para nós, porque ele nos formou e ele nos conhece, irmão, nos mínimos detalhes. Muitos irmãos podem falar assim, mas a irmã Joselma sempre fala que Deus cuida no mínimos detalhes. É porque esse Deus é tão poderoso. Esse Deus é tão lindo, irmãos, que ele cuida no mínimos detalhes da nossa vida. Sabe aquilo que você muitas vezes, nem na oração, você consegue pronunciar em voz alta? Ele já sabe. Quando Josafá clamou ao Senhor, o Senhor usou Jaziel e falou: olha, os inimigos vêm pela ladeira tal, eles estão no vale assim, assim. O Senhor já sabia em que direção eles viriam. E o Senhor já sabe o que está na nossa mente, no nosso coração. Que muitas vezes, irmão, nós não conseguimos nem falar para o Senhor. Mas Ele olha para dentro de mim e de você. E Ele sabe o que nós precisamos e necessitamos. Saiba que a tua oração, ela está sendo ouvida diante do Pai. Porque Ele não muda. Ele não muda. Ele é fiel. Que essa palavra, queridos, você guarde no teu coração. E saiba que nós servimos a um general de guerra. Que ele nunca perde uma batalha. Ele nunca perde. Ele é fiel. Ele é poderoso. E a partir de hoje, irmãos, nós possamos nos levantar e cantar em meio à guerra. Assim como aquele povo fez. Eles foram ver, parai e ficai. Olha o que o Senhor falou: parai e ficai e observais o livramento do Senhor. Você vai fazer isso. Você vai louvar. Você vai para a guerra louvando. Você vai para a guerra cantando. Porque a tua vitória, o Senhor vai dar nas tuas mãos. Fique com essa palavra. Que o Espírito Santo de Deus possa estar conosco a cada momento das nossas vidas, nos fortalecendo e nos ajudando. Eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus, porque o meu Deus, Ele é general de guerra. O nosso Deus, Ele nunca perdeu uma batalha. Amém, queridos, amém. Aleluia, glória a Deus.